ReflitaCast conta com o patrocínio de Emagreci Imunovida Vacinas. Yeah. Sometimes I get so mad there's no control. Bem-vindo a mais um episódio do ReflitaCast, de dentro para fora. De fora para dentro. Eu sou Cristiana Franco. E eu sou a Cíntia Malaquias e tenho o prazer de anunciar para vocês hoje uma convidada muito especial. Aliás, todos os nossos convidados aqui são especiais porque a gente quer trazer qualidade para vocês nos nossos bate-papo, nas experiências de vidas que a gente traz aqui. E hoje é uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, mas que eu já estou fã dessa mulher maravilhosa. Quem é ela, Cris? Quem? Doutora Paula Mary. Seja muito bem-vinda, gente. E linda, né? Como que é ser delegada e linda? Me conta. Estou muito feliz e honrada de estar aqui no Reflita, porque eu tenho certeza que a gente vai trazer muito conteúdo que vai poder empoderar muitas pessoas. É isso. É sobre isso que nós falamos o tempo todo. O empoderamento feminino, com a propósito, é aquilo que a gente traz para as nossas vidas. E a gente vê, assim, que você ama aquilo que você faz, você toma posse disso que você faz, e você passa essa paixão e esse amor. E a Cíntia está nessa causa, né? E nós estamos apoiando, o Reflita apoia a causa Todos contra a Pedofilia. Conta para nós sobre o seu ingresso, como que foi a sua vida como delegada, como que é isso tudo? Cris, eu sou policial há 20 anos, eu fui policial civil no Rio de Janeiro. Nasceu sendo, né, porque novinha? Mais ou menos isso, comecei como menor aprendiz. Aí, adoro! E não façam conta, por favor. Então, primeiro eu fiz faculdade de engenharia eletrônica. Olha. E aí eu passei para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Logo depois, eu fiz o concurso para a Polícia Federal, onde fiquei por 11 anos como escrivã de Polícia Federal. E nessa caminhada, tanto da Polícia Civil quanto na Polícia Federal, eu fiz faculdade de Direito. E aí depois eu fiz o concurso para delegada de Polícia Federal, onde estou há 7 anos. Olha só. E é uma... Assim, quando a gente vê aquele uniforme, ele já impõe, tem uma postura, né? um poder. Exatamente. E assim, traz algo muito grandioso, né? E eu vejo na sua palestra, parabéns, que palestra extraordinária. Choca no primeiro momento, né? Sim. E essa é a ideia, de chocar, para que traga essa realidade, para que as pessoas tomem essa vivência e vivam isso todos os dias, para a gente conseguir enxergar, né? Quando você, com esse uniforme, você sente que as pessoas às vezes têm um certo medo ou receio de chegar próximo? A gente percebe que a reação das pessoas, o comportamento muda, né? Eu acredito que estar com a farda, ela traz uma enorme responsabilidade. Uau. Em diversos aspectos, né? E um deles é nessa questão de como as pessoas veem a instituição, que é uma instituição pela qual eu sou apaixonada, pelo meu trabalho, e eu digo que a polícia me humanizou muito, porque foi na polícia que eu conheci os maiores sofrimentos, as maiores dores, as maiores mazelas das pessoas, e principalmente trabalhando com essa temática do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes. Mas a gente percebe que as pessoas, assim, mudam o comportamento, né? E até, assim, quando sabem, mesmo, por exemplo, quando eu estava fazendo faculdade de Direito, e às vezes a gente vai um pouco mais desarrumada, descontraída para a faculdade, e às vezes quando alguns professores sabiam que eu já era policial, você vê que muda, assim, com um olhar de mais admiração, de mais respeito, porque sabem do grau de dificuldade. Todos os concursos, não só nas carreiras policiais, todos os concursos cada dia estão mais difíceis, né? Então, assim, as pessoas sabem o quanto que tem. É um mérito, né? Para estar lá é um mérito. Exatamente, né? O quanto tem de comprometimento, de renúncia, de abdicação, de foco, de determinação, tudo aquilo que muitas das vezes a gente fala num campo abstrato, que você realmente tem que colocar em prática para conquistar aquele objetivo. E eu quero contar aqui um pouquinho para os nossos ouvintes que a doutora Paula, ela está aqui em Uberlândia hoje. A gente está muito agradecido com a presença dela, e ela está vindo de uma maratona de 3 palestras, né? Nós tivemos aqui o 2º seminário de combate à exploração infantil e de adolescente, e ela fez essas palestras na cidade de Araguari. Aqui em Uberlândia foi um sucesso, acho que podemos considerar o maior evento da América Latina, foi lindo, e também na cidade do Prata. Então ela vem de uma maratona de palestras, nós acompanhamos, né? Conheci ela aí
pessoalmente agora, porque pelas redes sociais eu já a seguia, sabia do trabalho sério que ela faz. E acredito que seja o início de uma grande amizade, né? Tenho muita coisa para andar junto. As pessoas já sabem que eu faço parte do Instituto Carrossel, junto com a presidente Danusa, e aderi a essa causa também contra a pedofilia. Então, te conhecer, para mim, foi uma grande honra, porque você é uma pessoa que está à frente já disso, que é uma profissional super qualificada e que se abdica em função disso. Assistir às suas palestras, para mim, foi de grande ensino, tá? Eu vou levar isso para mim, para muitos trabalhos que eu farei daqui para frente. E eu queria explicar para as pessoas que você hoje está aqui e a gente quer falar um pouquinho para vocês sobre esse cuidado que a doutora tem com as nossas crianças e adolescentes, que atua diretamente nisso, né? Hoje, você atua diretamente em qual tipo de crime especificamente? Porque a pedofilia abrange vários crimes. Exatamente. Eu atuo no combate aos crimes cibernéticos no estado do Rio de Janeiro. E dentre os diversos tipos de crimes, alguns deles são o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes na internet, os crimes de ódio pela internet, fraudes bancárias, eletrônicas, ataque e negação de serviço e os crimes de alta tecnologia como um todo. E ter feito faculdade de engenharia eletrônica, além da faculdade de direito, ampliam muito, né, o meu campo de compreensão, de estudos, e sempre foi algo que estava ali na minha área de interesse, porque quando mais nova eu queria fazer robótica, mas no Rio de Janeiro não tinha faculdade de robótica, e quando eu comecei a trabalhar com abuso e exploração sexual de crianças, que eu entendi a gravidade, na verdade entendi não, que eu tive um primeiro contato ali com a gravidade do problema. Então, eu percebi que eu tinha que dar, entre aspas, alguns passos atrás para poder compreender todo aquele cenário, todo aquele ambiente que favorece, por vezes, que contribui para o crime, quais são todas as problemáticas envolvidas, qual é a atuação, a importância da família nesse contexto, como é que os agressores agem, o que pode ser feito pelas vítimas. Então, em razão disso, eu comecei a estudar muito, me capacitar, fiz inúmeros cursos, inclusive com forças policiais internacionais, para a gente entender também as boas práticas nessa temática, ver tudo que já foi conquistado, avançado, para a gente conseguir sempre aplicar o que tem de melhor, porque os crimes cibernéticos como um todo, eles são cada vez mais desafiadores, cada vez mais complexos. Então, por vezes, técnicas tradicionais de investigação não são suficientes e a gente tem que se utilizar cada vez mais de técnicas mais sofisticadas para fazer frente à criminalidade. Como está o Brasil em questão a essas técnicas mais apuradas? Nós estamos na frente, estamos muito atrás, ou estamos onde tínhamos que estar? Porque, como você falou, você fez especializações internacionais. Lá fora é muito mais especializado ou não tem isso? Nós estamos num patamar de investigação ou como vocês podem falar? De técnicas para isso? De tecnologia. Sim, a gente está avançando cada vez mais e, na verdade, é uma temática, né? Porque todos os crimes, em algum grau, estão partindo para o universo virtual. Então, hoje você pode ver qualquer tipo de crime, pirâmide, sempre vai ter algo drogas, que está relacionado. Sim. Então, não é uma área específica, como algum tempo atrás a gente acreditava que existiam só uma ou duas modalidades delitivas que poderiam ser desenvolvidas pelo ambiente virtual. Então, hoje, praticamente todo e qualquer policial, ele tem que ter um conhecimento, eu diria, mais do que básico, né, de informática, desse cenário todo, para conseguir realmente fazer um bom trabalho. E o Brasil, no cenário brasileiro como um todo, a gente tem hoje muita tecnologia de ponta, a gente capacita, qualifica constantemente, porque assim, o combate ele tem que ser sistemático. E, por exemplo, por mais que a gente fale assim hoje a gente está digamos que a gente estivesse num nível de excelência. Pode ser que daqui a pouco, quando a gente saia dessa gravação, uma outra tecnologia seja desenvolvida. É tudo muito dinâmico. E, principalmente, como a gente hoje tem uma preocupação, que é uma preocupação global, no que diz respeito à segurança, à privacidade. É claro que a gente, como pessoa física, a gente quer ter segurança e privacidade de todos os nossos dados, redes, etc. Até porque até mesmo no ambiente doméstico, cada vez mais a gente está conectado. Exatamente. Então, nossas informações e nossos dados pessoais estão mais expostos. Só que, por um outro lado, quanto mais segurança a gente tem nesse aspecto de privacidade,
alguns elementos acabam contribuindo de uma forma negativa para a polícia, como, por exemplo, a criptografia. Ela é boa num aspecto, mas ela pode, por vezes, dificultar, não impedir, mas dificultar, às vezes, algumas técnicas e algumas investigações, por exemplo. Entendi. E quando você fez o curso, você falou que você fez engenharia primeiro? Foi. Você não pensava em ser já uma delegada? Jamais. Não. Jamais. E você vê que coisa, né? Parece que você está sendo preparada para isso, né? Para ser hoje a profissional de excelência que você é. A gente fala sempre muito, né, Cris? Sobre inteligência emocional, sobre o processo que a gente tem que viver. E, às vezes, inconscientemente, né? Você já está ali vivendo esse processo. Fazer engenharia hoje te facilita muito mais trabalhar com isso. Né? Então, a gente acha isso incrível. Me conta o seguinte. O que você já se viu usando inteligência emocional? Você se vê usando a inteligência emocional na sua profissão? É muito interessante porque, por vezes, a gente... Somente quando a gente vai tomar consciência, né, de todos os movimentos que a gente teve que fazer, até porque a gente é um produto em constante... Evolução. Em constante evolução. Exatamente. Né? Então, a gente vai se construindo. Então, muitas das vezes, Cíntia, eu não tive consciência disso, talvez, ao longo do processo. Uhum. Mas eu sempre ouvi, desde pequena... Todo mundo ao meu redor sempre falando como eu era forte. Uhum. E talvez, como eu estou do lado de dentro, que nem vocês falaram, de fora para dentro, de dentro para fora, como eu estou do lado de dentro, para mim aquilo sempre foi muito natural. Nunca foi algo imposto. Você tem que ser assim ou você tem que agir dessa forma. Sempre de alguma forma foi da minha natureza, da minha essência. Mas óbvio que pelos caminhos que eu escolhi, a gente percebe que a gente vai tomando decisões mais naquele sentido. Por exemplo, quando eu escolhi fazer faculdade de engenharia eletrônica, eu tinha 17 anos, então muito a gente nova, né? É totalmente imatura para escolher. Naquele momento, você acredita que tenha sido porque era uma onda ou não? Você gostava e falava assim, foi um teste vocacional? Não, muito pelo contrário, Cris. Eu nunca fui de seguir onda, eu nunca gostei de seguir movimentos. Eu sempre gostei... Isso aqui me chama atenção. Desde pequena, eu sempre gostei de ser a diferentona. Ai, que top, muito bom. Eu nunca gostei, assim, de padrões, de estar numa caixinha. Sim. E eu acredito que a gente pode ser múltipla, sem perder credibilidade, seriedade, competência, inteligência. Feminilidade. Exatamente. Que eu vejo, né? Porque na sua profissão, quando eu te vejo lá de farda maravilhosa, né? Nossa, linda. Não parece de filme, assim. Linda, loura, com as unhas bonitas. Eu falo, ela não perde. Ela está numa posição que ela já nos impõe, só de você ver o respeito, né? O receio, né? O medo, não sei. Mas, assim, ao mesmo tempo, você é feminina. E isso eu acho muito legal. E é difícil... Eu conheço outras pessoas na sua posição que perdem muito disso, que parece que talvez a profissão, para poder se impor, elas têm que perder isso. E não precisa. Quando a gente vê você, a gente vê que não precisa. Mas a gente vive, de alguma forma, sob diversos tipos de pressão, em que a gente tem vários formatos, várias caixinhas, e a gente, como sociedade, a gente é preconceituoso em vários aspectos. Sim. Então, muitas das vezes a gente imagina assim, para um profissional ser sério, competente, responsável, ele tem que ser desse jeito, ele tem que ser nesse padrão. Nossa, você falou tudo, porque olha, quando eu advogava, inclusive foi uma das coisas que eu fiz uma transição. Quando eu passei de advogada para coach, né, que eu fui atuar como coach, eu advoguei 19 anos. Uhum. E aí que eu sempre vestia terno, e o meu guarda-roupa, ele era cinza e preto. Sabe? Era aquela coisa, porque você tem que ser sério. Estereótipo, né? Se eu vestisse uma cor, eu não estava passando seriedade. Sim. E isso era imposto muito. Nós, inclusive, há pouco tempo, nós falamos também com uma advogada, quando nós temos uma postura feminina, e outra, eu vejo em você algo muito legal, que a gente estuda muito na inteligência emocional, que é a identidade. Você sabe quem você é. Sim. Não precisa do que o outro faz. Exatamente. Então, você pode agir e fazer o que você achar melhor, que tá tudo bem. Por exemplo, eu vi seu Instagram. Apaixonei no Instagram dela, gente. Depois deixa aqui também, viu, produção? Porque sigam. Por quê? Porque ela passa uma naturalidade. Exatamente. E ela faz os stories. E isso me chamou a atenção, porque você sabe quem é. Então, você sabendo quem é,
né? Eu já ia falando. Era quase isso. O que o outro pensa não vai fazer diferença, não é verdade? E a gente trabalha muito isso. O meu trabalho como atriz é exatamente trazer essa conscientização para mulheres. Porque eu fui ter essa conscientização, vamos falar, depois de 35 anos de idade. Porque até os 35, ou até esses dias atrás, né? Porque eu acabei de fazer 36. Não, né? Gente, de Deus. Eu tenho uma amiga que, inclusive, ela tá na plateia, ela podia falar, mentiroso. E o que acontece? Eu sempre fui muito que as pessoas esperavam que eu fosse, sabe? Então, assim, as pessoas se projetavam em mim e eu tinha que atender aquela expectativa, né? E sempre procurando fazer algumas coisas para poder me encaixar no padrão dos outros. Sim. E quando eu fui estudar inteligência emocional, quando eu fui para o autoconhecimento, que eu me libertei a partir do momento que eu soube quem eu era e que eu podia fazer o que eu quisesse dentro da minha verdade, então isso foi incrível. E aí a gente vê ao longo do nosso trabalho, né, que tem algumas mulheres que já nascem isso com elas. A gente teve esses dias uma entrevistada que foi maravilhosa, que foi a Tamara, a doutora Tamara também, advogada, e ela também, ela é muito nova, tem 32 anos, mas ela já sabe quem ela é, você entendeu? Ela não foi imposta a ela. Talvez isso foi muito de criação. Como foi para você? Você teve um contato muito forte, você fala muito da sua mãe, né? Sim. Então, assim, você já deve ter tido isso da sua infância, da tua primeira infância, do Mas teu cuidado. Eu acredito, Cíntia, que todo mundo, de alguma forma, sofre alguma pressão. Porque existem expectativas, seja dos pais, da família, sempre, da do meio que a gente está. Então, assim, são expectativas diversas, até muitas... E viver as verdades, cada um também tem uma verdade onde ela foca em um determinado período. E muitas das pessoas, além dessa questão da verdade, muitas das pessoas eu percebo que tentam transferir as suas insatisfações e até as suas frustrações. Show. Porque não deu certo para ela, aí ela acha que não vai dar certo para você. Nossa. E como você muito bem disse, às vezes assim, não só o conceito de felicidade, de sucesso, de ter dado certo, é muito subjetivo. Exatamente, dado certo. Sabe quando que a gente fala, por exemplo, muitas pessoas falam o seguinte, não, eu vejo a fulana, eu admiro ela. Aí ela fala assim, nossa, se eu tiver uma vida igual a dela, mas na verdade, a vida que ela se projetou até e tudo que veio foi para chegar naquele ponto. Sim. Só que quando ela começa a comparar com o outro, ela precisa fazer um estudo dentro dela para saber qual é a verdade dela. Porque quando você começa a comparar com o outro, a verdade você nem sabe quem é. Nem sabe quem você é. Não é? Exatamente. Por isso que muitas pessoas se perdem ao longo do caminho, né? E eu achei muito interessante com relação ao concurso. Você já tem inteligência emocional nata, porque eu falo sempre que pessoas que prestam concurso, elas necessitam ter inteligência emocional. Porque a pressão, principalmente a Polícia Federal, né, é desafiador, né? Quando foi uma virada de chave na sua vida em que você fala assim, Cris, me caiu uma ficha violenta, eu tive uma virada de chave quando aconteceu isso na minha vida? Na verdade, eu acredito que não houve uma virada de chave, algo assim, algum movimento muito repentino, brusco. Eu recebi há pouco tempo a maior honraria do meu estado, que é a medalha Tiradentes, a maior comenda. Agora eu sou uma comendadora. Nossa! Palmas, gente, tem palmas, Murilo, de palmas. E quando eu fui, obrigada. E quando eu fui preparar o meu discurso, ele foi fluindo de forma muito natural, em que eu queria contar um pouco da minha história, que quase ninguém sabe do público, assim, mas também não queria entrar em detalhes, porque não era o momento ali. Sim. E uma das falas que até para mim me impactou, assim, que foi especial, quando eu falei assim, eu me preparei para estar aqui. Uau! Porque a gente, muitas das vezes, a gente mesmo se diminui, como se não fosse mérito nosso. Então, assim, eu vim de uma história que é uma preparação, que é um empoderamento, que aconteceu de forma progressiva, que a gente fala sobre isso agora, mas isso não é um movimento, talvez seja consciente hoje, mas ele assim, ele já construído ao longo do tempo. Exatamente. E assim, para que as pessoas não achem que foi fácil. Justamente. E que tem fórmula, né? E que mesmo hoje, às vezes, as pessoas olham assim, mas para ela agora é fácil, porque no lugar de fala que ela tem, na posição que ela ocupa hoje, para ela é muito fácil falar isso. A gente ainda tem aquela pessoa que fala, teve sorte. Sim. É que hoje as pessoas hoje olham muito o resultado, né? E ninguém quer olhar o processo. Porque, aliás, ninguém quer viver o processo. Eu, como mãe de 4 filhos, hoje eu tenho essa grande dificuldade, esse é um grande desafio na minha casa. Porque nossos jovens, eles estão muito... eles não estão acostumados ou eles não estão preparados para viver com as decepções da vida. Sim. Então, a gente vê que a gente está criando uma geração que está achando
como elas estão vivendo muito de rede social, vivendo muito essa exposição, e só vê o sucesso das pessoas, sucesso, né, entre aspas, elas acham que vai ter uma fórmula mágica. Então, elas não estão muito preparadas para decepção, para frustração, e a gente tem que trabalhar tudo isso. Sim, Então, para dificuldades, para limites. Exatamente. Eu acho que a gente tem uma geração hoje que tem inabilidade com limites, muito. com Eu vejo muito isso. o que não pode. E, na verdade, assim, essa construção, como eu falo, ela é constante, porque ainda hoje, muito embora, como você bem falou, Cris, assim, muitas pessoas olhem e admirem, por vezes o que acontece? Mesmo assim, ainda existem cobranças. Isso. Né? Às vezes, isso não é adequado, ou a unha é grande demais, ou é colorida. Eu sempre fui uma pessoa muito colorida, sabe, Cris? Pois então, aí, eu não consigo graças a Deus, eu ficar... adequei a cor. A cor chegou na minha vida. Eu não até então. consigo ficar com aquele armário monocromático, mas é claro que em determinados ambientes, etc., a gente, de alguma forma, entre aspas, se adequa, porque o importante é passar a mensagem, Isso. o conteúdo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que mostrar essa pluralidade que a gente é. A gente não é uma coisa só. Justamente. Né? Precisa Eu E também, tá tudo bem. Sim. E tá tudo bem. E, por exemplo, a gente sabe a hora de fechar uma gaveta e abrir outra, Sim. a outra de abrir um armário e fechar. E assim que nós vamos nos adequando aos ambientes, não é isso? Sim. E, na verdade, assim, eu não sou... ser delegada é uma das minhas partes. Isso. Não é só ela. Justamente. Eu sou a Paula Mary. Então, assim, o que as pessoas, Paula, por você é exemplo... casada? Não, sou Não. separada. Casei Separada? muito novinha, quando eu tinha 21 anos Eu de também, idade. sou divorciada. E separei. Na hora que você tá assim com crush, aquelas, né? Aí você começa a falar, eu tô falando porque assim, nós vamos nos identificar agora. A gente vai e fala assim, não, tal. Nossa, mas eu te acho tão forte, eu tenho medo. Você já viu isso? Os Já. homens têm medo, das vezes, da posição que a gente ocupa. Você já observou? Ao mesmo tempo que eu acredito que, por vezes, pode atrair em razão da admiração. Da admiração. Da pessoa saber mas o pra quanto que chegar tem é complicado, né? de esforço e dedicação por trás das conquistas. E principalmente, Cris, eu acredito que em razão do ambiente no qual eu vivo, a polícia é um ambiente, em tese, machista. Então, que a gente... E quando você vê que uma mulher se destaca ali de alguma forma, eu não sei até que ponto um homem, na verdade, para estar ao lado de uma mulher forte, ele tem que ser igualmente Uau, forte. é isso. Então, não é isso. qualquer Não homem, é. às vezes pode atrair, mas não é qualquer homem que vai suportar, banca que vai suportar emocionalmente estar ao lado de uma mulher forte, bem resolvida, bem decidida, independente em todos os aspectos, em que ele tenha a confiança, a segurança de que ela está comigo porque ela quer. Estar comigo. Justamente. Então, assim, porque alguns ciúmes, o ciúme eu acho que ele é natural, um ciúme saudável. E tá tudo bem. Ele é isso. natural. Mas alguns dos homens, às vezes, te conhecem, aqueles motivos pelos quais ele se atraiu por você, de repente se tornam quase que... Maior inimigo. Exatamente. É isso, da relação. Aí ele te conhece colorida, falante, extrovertida, e de repente ele fala assim, não, mas agora Tá você não vai demais ser pra mais mim. nada Isso, disso. você tem que Tá demais diminuir pra um mim, dá pouquinho, uma hein? baixadinha. Diminuir um pouquinho. Exatamente. Dá uma baixadinha. Adorei. Mas é isso, não é Não verdade? é? E é isso. Eu vejo porque, assim, nossa, e esse meio, né, que você disse, é muito visível. Quando eu advogava, e a gente vê a diferença, por exemplo, eu chegava para fazer uma audiência, o meu colega, doutor, toda hora que sair daqui vão tomar um uísque. Agora imagina eu virando e falando, excelência, na hora do final vão tomar um uísque, tá dando de cima. Né? Então, Não, mas então, assim, saber nós administrar mulheres, isso acho que a inteligência emocional, ela deve ser, assim, ela para nós, ela é ainda mais exigida. Qual foi o momento em que você se deparou com uma cena, né, ao longo da sua carreira em que exigiu muito, porque a gente fala, né, inteligência emocional muitas vezes soluciona mais do que conhecimento, com amor, tá? Não que valha, mas às vezes ele é necessário, um jogo de cintura, a forma de falar, isso tudo é inteligência emocional. Qual foi a forma, aquele ponto em que mais você lembra de ter utilizado e que foi essencial? Eu acredito, Cris, que quase que constantemente eu tenho que fazer uso de diversas ferramentas de inteligência emocional. Sim. Porque não teve um episódio específico, mas assim, muitas das vezes a gente tem que ter
Consciência sobre o que a gente quer. É o resultado? Tá. Então, para eu alcançar, o que é mais importante? A forma ou o resultado que eu quero atingir? É o resultado? Então, assim, de que maneira que eu vou falar isso ou de que eu vou externar de qualquer forma que eu consiga alcançar aquele resultado? Então, eu tive alguns episódios, mas assim, por exemplo, recentemente minha mãe ficou gravemente doente. E a gente passou, eu e ela, pelo menos 39 dias internados no hospital. Foi uma realidade completamente diferente para mim. Foi um ambiente em que eu descobri muitas coisas ruins. Eu jamais imaginei que dentro de um hospital a gente visse tantas questões que a gente imaginava que era tudo em prol da saúde, do melhor do paciente. E ali não foi aquilo que eu vi. Eu não via Você viu uma outra realidade. Exatamente, eu não vi esse cuidado pela vida, né, diversas profissões que você fala, profissão tal por amor, eu não vi essa dedicação. E ali talvez, então eu até vou corrigir o que eu falei para você, que eu disse que não teve um momento, mas talvez ali foi um dos momentos principais em que eu tive que ter muita inteligência emocional, porque eu estava, agora eu vou me emocionar, porque eu estava diante da certeza da morte da minha mãe, e muito embora todos nós saibamos que a morte é a única certeza que a gente tem, quando a gente está de frente a frente com ela. E por mais empoderado que a gente se sente, a gente constata que ali naquele momento eu não podia fazer absolutamente nada pela pessoa que era que era e é mais importante para mim. Você se vê cheio de amarras, cheias de impotência. E muitas vezes eu tive que tomar decisões absurdamente difíceis e sempre pensando nisso, no resultado. Qual é o resultado que eu quero? Então, às vezes, até numa entonação, numa impostação de voz, você não faz isso muito de forma consciente, mas você fala assim, se eu falar dessa forma, eu não vou ser ouvida. Sim. O que eu realmente preciso que aconteça não vai ser realizado. Sim. Então, ora, você tem que falar com mais amor, com mais afetividade. E o mesmo conteúdo. Mas às vezes, se você fala com amor demais, você não é respeitada. E aí você tem que falar com mais firmeza, com mais convicção. Então, assim, ali foi um dos momentos muito desafiadores da minha vida, porque ao mesmo tempo tinha hora que eu falava assim, a gente era sozinha, só eu e ela. Uhum. E ali, por várias vezes, eu queria ser só a filha. Sim. Eu queria só segurar a mão da minha mãe e ficar com ela. Uhum. E eu tinha que resolver inúmeras questões do tipo, se ela tiver uma parada cardíaca, vai ter que entubar, não entuba. Minha mãe teve câncer nos ossos. Então, e são procedimentos que você, tipo, do dia para a noite você tem que aprender. Aí, de repente, você passou por uma condição de mãe ali naquele momento. Eu acho que até mais do que de mãe, porque eu me sentia muitas das vezes assim... Eu tinha que zelar por tudo, porque ela não tinha mais a menor condição de tomar decisões. E são decisões que às vezes você fala assim, afetivamente, eu escolheria isso. Uhum. E principalmente, Cris, eu sempre pensava no que era melhor para ela e não para mim. Para mim o que é melhor é isso daqui. Mas o que minha mãe gostaria? Então você tem que pensar com a cabeça do outro, com os valores da outra pessoa. Mesmo que esse outro seja a pessoa mais importante do mundo, para mim, eu sempre pensei no melhor para ela. Agora, virando a chave. Falando também de decisões nesse campo da inteligência emocional. O meu trabalho exige de mim, muitas vezes, decisões muito rápidas. Sim. Então, às vezes, você tem um cenário, você está cumprindo uma ordem judicial, você está deflagrando uma operação, que tudo acontece muito rápido. E você que coordena toda uma equipe, então você tem que ter um olhar para diversos fatores, para diversos elementos. Você tem outras pessoas que você não conhece naquela dinâmica, que você não faz a menor ideia de como elas vão reagir. Então, você tem ali frações de segundo para decidir. E você tem que externar essas suas decisões de uma forma muito firme. Uhum. Você não precisa ser grosseiro, você não precisa gritar, você não precisa falar alto e você não precisa virar um homem. Uhum. Você pode ser uma mulher feminina, decidida, que você vai falar no tom certo e você vai fazer assertiva e vai ter o resultado. E você vai se fazer respeitar e obedecer quando tiver que ser assim. Uau, nossa.
Que aula. Parabéns, show, show. Exatamente isso que eu pensei agora. Né? De tudo isso que ela falou, né? Eu falei assim, gente, a gente fala de inteligência emocional, como a gente fala muito sobre esse nome, esse assunto, então a gente vê que em vários aspectos da nossa vida, a gente tem que estar desenvolvendo isso, porque são momentos de decisões como você teve que passar, que você tem que pesar o resultado, e pelo outro, é a maior prova de que você tem e desenvolveu isso durante a vida, isso. consciente ou inconscientemente, sim, mas que você desenvolveu isso durante a vida. Nossa, e eu tenho certeza que uma das pessoas que te ajudou a ser essa mulher forte e ter essa inteligência emocional foi a sua mãe, né? A minha mãe, Cíntia, é muito interessante, porque a minha mãe sempre me encorajou muito. Eu nunca vi minha mãe falar para mim... Você é filha única? Sou. E a gente tinha uma relação muito especial, porque não era só mãe e filha, não era só família. Ela era minha melhor amiga. Ela era meu tudo. E quando eu descobri a doença dela, que já era um câncer terminal, eu descobri que ela era a melhor parte de mim. Então, assim, na verdade, ela morreu tem 3 meses. Recente. Eu ainda não tive tempo de elaborar todas as emoções. Né? Isso. Ainda tem algumas coisas que ainda estão guardadas nas caixinhas, que sim, vão ser revisitadas nos momentos mais adequados. Mas, na verdade, eu falo assim, quando eu descobri que a minha mãe ia morrer, eu vi que eu tinha até medo, não só da morte dela, mas assim, de morrer também a minha melhor parte, né? De como seria a partir dali. Aí você começa nesses questionamentos. Eu vou conseguir ser feliz de novo? Mas sem fugir da sua pergunta, quando você me fala assim, eu acredito que esse processo é uma construção. A gente é um ser em construção. Uhum. E além da minha mãe ter me encorajado sempre, eu nunca vi minha mãe, você não consegue, você não é capaz. Muito pelo contrário. Às vezes quando eu falava assim, mãe, eu quero ir pra cá. Ela falava assim, mas pra cá por quê? Não tenho pra lá? Por que você vai pra cá se você pode ir pra lá? Então ela sempre tudo muito recheado de amor. Nunca houve uma cobrança no sentido assim, pejorativo. Poderia haver uma cobrança afetiva no sentido assim, e aí, vai se acomodar? Vai se acomodar? E assim, às vezes eu achava engraçado, caramba, coisa que eu não sou na vida é acomodada, sabe? Nossa, mas ela, muito legal. Vamos lá. E assim, eu tive uma infância de muita pobreza, de muita dificuldade. A minha mãe nunca teve minha mãe não teve estudos, não teve um emprego formal, vivia muitas vezes de empregos informais, então assim, tinha muita insegurança na vida da gente. E eu entendo, e hoje que eu consigo olhar para trás de um lugar muito mais confortável e seguro, e possivelmente o que me fez tomar decisões se eu pestanejar, se eu ficar mais ou menos, eu fico para trás. Uhum. Então foi quase uma questão de sobrevivência, sabe? Eu tenho que ir, eu tenho que ser forte, porque ficar por aqui é quase assim, eu vou morrer, eu vou sucumbir. Não morrer no sentido literal, mas assim, vão passar por cima de mim. Então aquilo me fazia sempre me colocar à frente de alguma situação, e raras vezes eu me vi diante de eu não consigo, eu não posso, nossa, e você tá me eu não sou capaz. É incrível o que você está falando, porque agora a gente já está caminhando para o final, mas primeiro, eu sinto muito pelo seu Pedro. E o tanto que é legal de saber que você teve a melhor coisa, e essa melhor parte, ela não morreu. Por quê? Porque a melhor coisa que tem é aquilo que nós trazemos conosco daquilo que nós aprendemos. E eu sempre falo, quando você teve uma mãe que profetizou na sua vida. Exatamente. E ela profetizou tão forte, que é por isso que você é a mulher que você é hoje. Exatamente. E ainda mais vai voar. Por isso que é tão importante, a gente fala, eu tenho uma menina também, ela é filha única. E assim, ela tem 2 irmãos por parte de pai, mas que ela convive comigo, sim, né? Mas assim, o tempo todo, quando eu olho, eu falo o seguinte, nossa, o que a sua mãe fez é o que eu tento todos os dias fazer. Então eu estou falando como mãe da Larissa, que sim, eu acredito que sua mãe falaria. Você vai voar, mas porque você nasceu para isso. Uhum. E o que ela passa para você são profecias em que ficaram pro resto da sua vida. Faz sentido isso? Muito. Tá? Muito. E mediante isso agora, né, nesse momento de chorar, porque é tão bom a gente poder ser, e a sua mãe, ela deu o melhor dela. Sim. Sabe que né? Também, deixa eu fazer uma observação, porque quando a Paula falou que agora ela teve uma infância de escassez, né, uma infância pobre. Mas o interessante é que ela te deu o melhor que ela tinha, né? Porque hoje a gente vê, às vezes, em muitos lugares, hoje não, sempre teve. Quando a pessoa ela tem
tudo que ela quer material na vida, mas ela não tem amor. E ela vira um ser humano desconstruído. Né? Então eu falo assim que tem pessoas, e nós trabalhamos muito com isso, né, Cris, que vieram de famílias desestruturadas. Sim. E por isso que eu te falei lá, eu só com 35 que eu fui descobrir que eu tinha força. Eu vim de uma família desestruturada, passei por algumas coisas, eu fui descobrir sozinha que eu era. Eu não tinha, por exemplo, isso. Sim. Você entendeu que você pode, você vai mais, você vai além. Isso, a gente saber da importância que tem isso, né? Eu, por exemplo, tendo os 4 filhos, as pessoas que estão nos ouvindo sabendo que quão importante isso é. A tua mãe, ela só te deu o melhor que ela poderia ter te dado. Sim. Né? Então, isso Bênção, fica a dica gente. para todo mundo, porque é importante. Fica a dica, demais. viu, E aí gente? eu vou até falar mais uma ideia que me surgiu. Uma vez, uma menina que estava fazendo concurso, ela me falou assim, meu namorado pediu para que eu escolhesse entre ele ou a polícia. E eu escolhi a polícia. Aí eu falei, não, você se escolheu. Escolheu você. É isso. É viver o seu Então, propósito. é muito isso também, assim, ao longo da vida, a gente escolher, não é ser egoísta, mas é se colocar realmente No seu- como prioridade. Seja hoje a sua melhor escolha, seja hoje o seu maior compromisso. E às vezes a gente se preocupa tanto em agradar todo mundo. Conheci a Cíntia agora, vou comprar um presente para ela, o que será que ela gosta? Eu quero agradar a Cris, então eu vou me vestir mais assim, menos assado. Mas a gente não tem esse mesmo cuidado, essa mesma preocupação com a gente. E também um planejamento a longo prazo. A gente está muito sempre focado em prazeres a gente tem que parar com reações e ter sim. mais ações, né? Porque às vezes eu falo, o que eu quero hoje? Dormir e descansar. É isso. Principalmente como... Gente, passou tão rápido, né? Não, eu queria ficar Olha mais uma só, hora. gente, a gente poderia ficar aqui muito tempo, mas nós vamos finalizar aqui. E hoje você tem a oportunidade, vamos supor que você pudesse falar para o mundo todo, para que o mundo todo tivesse uma reflexão. O que você pediria? Mais amor e coragem. Amor em especial, não só a todas as pessoas, mas as nossas crianças e adolescentes, não só em relação à questão do abuso sexual infantil e as inúmeras formas de violência, mas amem mais suas crianças, porque a gente precisa preparar as crianças para o mundo, mas também protegê-las dele. E além do amor, a coragem. Coragem para fazer o que é certo e coragem para fazer o que precisa ser feito. Uau! Isso aí. Obrigada, E é isso. amiga. Chegamos ao final de mais um ReflitaCast. E até a próxima. Tchau, tchau para vocês. Tchau, tchau. Deu?